Quando a gente fala do processo de urbanização, a gente tem que lembrar que urbanização é uma relação proporcional, tá? Urbanização é sempre uma porcentagem, por isso a gente fala que urbanização ela é relativa. Então, toda vez que falamos em urbanização, estamos falando em termos relativos, ou seja, comparando a população urbana com a população rural, tá? Então, é uma porcentagem. A gente vai classificar a população urbana, aquela população que tem acesso aos chamados famosos equipamentos urbanos, o saneamento, a energia. Só que a gente pode acrescentar outros, tá? Que é o que o IBGE usa como critério, saneamento e energia. A gente pode acrescentar outros, como ruas asfaltadas, como acesso à saúde, acesso à educação, acesso a transporte público. Tudo isso vai caracterizar o que é um espaço urbano e diferenciar de um espaço rural. Então, população em processo de urbanização, região em urbanização, significa uma porcentagem comparando população urbana de população rural. E a população urbana vai ser aquela que tem acesso a esses equipamentos urbanos. Primeiro, do ponto de vista estatístico, e segundo, do ponto de vista legal, tá? Porque população urbana tem alguns deveres diferentes de população rural. Os direitos são os mesmos, tá? Mas os deveres são diferentes. Por exemplo, em termos de impostos, o imposto territorial urbano, chamado IPTU, ele é diferente do imposto territorial rural, beleza? Que é chamado ITR. Os impostos são diferentes. Então, se você mora numa área rural, o imposto que você paga é um. Se você mora numa área urbana, o imposto que você paga é uma outra proporção. Normalmente da área urbana, normalmente não, tá sempre. O da área urbana ele é mais alto do que da área rural. Por isso, tanto para a estatística quanto do ponto de vista legal, é importante existir, no caso do Brasil especialmente, uma diferenciação entre o que é urbano e o que é rural, beleza? Então, urbanização. Se a gente pegar ao longo da história do Brasil, fazendo um gráfico aqui, ó, entre os anos de 1930 e 1940, até o ano de 2019, 2020, né? Porque 2020 a gente não tem os dados ainda, tá? Era para ter o dado mais preciso de todos, que é o censo demográfico, mas deve, talvez, quem sabe, acontecer ano que vem. Se a gente pega esse intervalo aqui, que é um intervalo de 80 anos, lá em 1940, a população urbana no Brasil era em torno de 30%. E a população rural no Brasil, claro, em torno de 70%. Beleza? Então a gente tinha uma urbanização no Brasil em 1940 de 30%. Ao longo da história, a população urbana cresceu, chegando em 2019 a 85%. Então isso daqui é a população urbana. E a população rural chegando em aproximadamente 15%. Essa transição do rural para o urbano, de um país rural para um país urbano, tem uma data aqui, uma década, na verdade, muito evidente, que é a década de 1960, quando nós tivemos o cruzamento da população rural com a população urbana. É a década na qual, pela primeira vez na história do Brasil, nós tivemos a maior parcela da população urbana, ou seja, o Brasil se transforma na década de 70 em um país urbano, um país urbanizado. Maior parcela da população urbana em comparação com a população rural. Então, a gente tem uma evolução crescente do processo de urbanização, pensando na porcentagem na história do Brasil. Se a gente pegar, então, de 1940 a 1960, em 20 anos, a gente saiu de um país predominantemente rural para um país predominantemente urbano. E a partir da década de 60, essa urbanização vai se acentuando, chegando aqui nos anos de 2019 com 85% dessa população urbana. Repara o que aconteceu. Presta muita atenção aqui agora. No caso do Brasil, esse processo de urbanização foi um processo chamado de urbanização rápida. Beleza? Fiquem muito atentos a isso,
porque isso serve como instrumento das questões, tá? A gente chama de instrumentalizar as questões, é colocar conceito dentro da questão. Às vezes ele não vai te perguntar numa questão o que é uma urbanização rápida, mas ele vai colocar dentro da questão o conceito de urbanização rápida, tá? Que você vai ter que decodificar esse conceito, que é diferente da urbanização lenta, ou também conhecida como urbanização clássica. Beleza? A urbanização rápida é a que acontece no Brasil, que é diferente da urbanização clássica. A urbanização clássica foi o processo europeu, que a gente teve maior população urbana na Europa, por isso a chamada urbanização, ou seja, o processo de crescimento da população urbana, foi na Europa, o processo europeu, o processo norte-americano, especialmente Estados Unidos, mas entra o Canadá também, e o processo japonês, beleza? Então a gente está falando aqui da urbanização clássica na Europa, nos Estados Unidos e Canadá, e no Japão especialmente. São as regiões que se urbanizam principalmente a partir da segunda, tira esse segundo aqui, da segunda revolução industrial, ou seja, que marcam especialmente o século XIX como um século de urbanização. A Europa começa um pouco antes, com a primeira revolução industrial, século XVIII, mas é com a segunda revolução industrial que esse processo se expande por todo o continente europeu, pela América do Norte e pelo Japão, pela Ásia. Então, segunda revolução industrial, e para que a população se transformasse em predominantemente urbana, o que no Brasil demorou aqui século XX, 20 anos, 30 anos para acontecer, nesses países aqui o processo de urbanização em regiões demorou aproximadamente 150 anos para acontecer. Então, um processo muito mais lento, chamado de clássico, tá? Exatamente por essa lentidão no processo, as cidades cresceram muito lentamente, a maior parte delas, na verdade. O que acontece é que deu tempo para investimento nos chamados equipamentos urbanos, no saneamento, na energia, no transporte, no asfalto, no planejamento urbano, na distribuição das edificações. Então, a gente vai ter um espaço urbano bastante equilibrado, ou alguns chamam de um espaço urbano homogêneo, sem grandes desigualdades em termos de infraestrutura. Os países que se industrializaram de forma tardia, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, são os países de urbanização rápida, que é o caso do Brasil. Então, só para marcar aqui, Brasil, urbanização rápida. Não só o Brasil, tá? O Brasil é o nosso exemplo aqui, porque a gente está nele, né? Só que a gente tem vários países do mundo em processo de urbanização rápida. Estamos falando aqui da América Latina, um processo de urbanização rápida. Estamos falando da África, algumas regiões da África, não o continente todo, tá? E estamos falando do restante da Ásia. Tínhamos falado aqui do Japão, agora a gente coloca o resto da Ásia. São países que se industrializam a partir da década de 50 com mais destaque, né? Países com a industrialização após a Segunda Guerra Mundial, beleza? Esses países que se industrializam após a Segunda Guerra Mundial são chamados de industrialização tardia, se industrializam tardiamente comparados com esses da Segunda Revolução Industrial aqui, ó, século XIX, 1850, então a galera da industrialização tardia. E aí a gente tem uma urbanização extremamente rápida. Dando o exemplo do Brasil, em 20, 30 anos a gente sai de um país eminentemente rural para um país predominantemente urbano. Nesse contexto, a gente vai ter um urbano desequilibrado, ou também conhecido como um urbano heterogêneo, com muita desigualdade em termos de infraestrutura e acesso aos equipamentos urbanos, energia, transporte, comunicação, educação, saúde, saneamento e etc. Porque foi uma urbanização muito rápida. E essa urbanização muito rápida, ela vai ser marcada, caracterizada por duas expressões, e aí prestem muita atenção nessas expressões. Quem gosta de uma academia aí, eu acho que fica mais fácil, né, fazer uma musculação, por exemplo. Significa que o espaço urbano, ele passou por uma hipertrofia.
beleza? Ele ficou inchado, hipertrofiado, você fala para ficar musculoso, hipertrofiado, hipertrofia ou macrocefalia. Essas expressões, crescimento exagerado, né? Macrocefalia. Esses crescimentos exagerados dos espaços urbanos, eles são estudados e colocados como crescimentos urbanos com destaque para essa urbanização rápida, tá? Que é como se o espaço urbano tivesse tomado bomba, ele ficou bombado e cresceu muito rápido, ele inchou, beleza? Então a gente vai ter macrocefalia ou hipertrofia. Ô, Bruno, isso pode acontecer na urbanização clássica? Não, tá? Porque é um processo de urbanização muito lento, marcado por várias áreas urbanas atraindo a população. Se a gente pega o caso da Inglaterra, por exemplo, famoso na primeira Revolução Industrial, o primeiro país do mundo a se transformar em país urbano. A Inglaterra ela tinha várias cidades atraindo população. Tinha Londres, que era a capital, mas tinham várias outras cidades industriais de norte a sul do país atraindo população. Então não houve esse inchaço localizado, essa hipertrofia. A China teve hipertrofia. A China tem 1,5 bilhão de habitantes quase, com 10 cidades que atraíram população. Então são cidades gigantescas na China que atraiu todo mundo para essas áreas urbanas. O Brasil, por exemplo, a hipertrofia e macrocefalia urbana, ela é marcada especialmente em 2 cidades. A gente tem a atração populacional em São Paulo e Rio de Janeiro. Ô Bruno, eu posso colocar Belo Horizonte aqui? Não. Belo Horizonte ele vai ter uma atração populacional relativamente mais tardia do que São Paulo e Rio de Janeiro. Belo Horizonte, o processo de urbanização dele é muito mais recente. A gente está falando da década de 70, 80 para cá, quando essa industrialização ela acontece de maneira mais acelerada, tá? Então, São Paulo e Rio de Janeiro são os grandes polos, as únicas áreas no Brasil que a gente trata como área hipertrofiada ou macrocefalia urbana, esse grande crescimento. Por isso, elas são chamadas de áreas de hipertrofia, de macrocefalia, de urbanização rápida, também caracterizadas como as polarizadoras. Polarizaram a urbanização no Brasil. Sendo assim, viraram as maiores cidades, também conhecidas como megacidades, que são as cidades que têm mais de 10 milhões de habitantes. É o único conceito de urbanização que leva em consideração o tamanho da população, tá? Então, são áreas com mais de 10 milhões de habitantes. E além de serem megacidades, as 2 únicas megacidades no Brasil, além disso, né, com mais de 10 milhões, repito, tá? É o único conceito de urbanização que leva em consideração o tamanho da população. Então, essas megacidades também, além de megacidade, São Paulo e Rio de Janeiro consideradas as únicas 2 metrópoles nacionais, ou seja, são as cidades no Brasil que têm influência em todo o território nacional. Não existe nenhum lugar do território brasileiro que não sofra influência de São Paulo e Rio de Janeiro. Quanto mais distante tiver, menor é a influência. Alguns autores sobre urbanização, eles usam o exemplo da lei da gravitação universal. Quanto mais perto tiver de São Paulo e Rio de Janeiro, maior é a influência delas. Quanto mais afastado tiver, menor é a influência. Então, se eu chego lá no Acre, se eu chego lá em Roraima, no Amapá, por exemplo, os estados mais extremos do Brasil, a influência de São Paulo e Rio de Janeiro é muito menor do que se pegar as regiões mais próximas, né? O estado de Minas Gerais, se pega o Espírito Santo, se pega Paraná, são áreas mais próximas, então a gravidade, a influência é maior, quando a gente afasta, a influência vai diminuindo. Mas são as 2 únicas cidades que têm a capacidade de influenciar o Brasil inteiro. E mundiais, tá? Esse conceito de metrópole mundial no Brasil, ele é sempre muito discutido. A UERJ, por exemplo, no vestibular dela, ela não considera Rio de Janeiro metrópole global, metrópole mundial, só considera São Paulo. A FUVEST considera São Paulo e Rio de Janeiro, que são as cidades que vão influenciar e receber influência no cenário global. São Paulo e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, por exemplo, uma grande influência cultural, com a música, com o carnaval e etc. São Paulo, uma grande influência econômica no cenário internacional. São cidades que se destacam a partir da década de 70, e com a globalização isso ficou mais evidente ainda na década de 90, pela
circulação do capital no cenário internacional. Beleza? Então, aqui estão os conceitos. Só que a partir da década de 1990, no Brasil, a gente tem um processo chamado de nova urbanização ou desmetropolização, tá? Nova urbanização ou desmetropolização. Isso daqui está associado a algumas causas, beleza? Quais são as causas da desmetropolização? Traduzindo, gente, se isso cair na prova, a gente está falando da redução do tamanho e da importância de São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Que são as duas maiores metrópoles brasileiras, as megacidades e as metrópoles nacionais. Processo de desmetropolização. A principal causa, a mais importante de todas, é a saturação do espaço, tá? Nesse caso aqui, claro, o espaço urbano é a principal causa de desmetropolização, saturação do espaço. Bruno, o que é saturação do espaço? Está vinculado ao aumento do custo dinheiro de produção, porque quando o espaço vai ficando saturado, tem uma hipertrofia ou macrocefalia, significa que não tem mais espaço vazio. Então, o valor da terra fica muito alto. Você achar um terreno em São Paulo para construir uma fábrica, um comércio, um galpão, novas casas, esses valores são muito altos porque não tem espaço vazio mais, nem em São Paulo, nem em Rio de Janeiro. Belo Horizonte, algumas regiões já estão assim também. Então, a gente tem um aumento da produção, o que produz do valor de produção, o que aumenta o valor do custo de vida. Isso, consequentemente, aumenta o salário dos trabalhadores, porque o salário ele é causa e consequência do custo de vida. O salário alto aumenta o custo de vida, porque os valores tendem a ficar mais altos dos produtos a serem comprados. E se os produtos aumentam de valor, porque, por exemplo, os impostos estão mais caros, o IPTU está mais caro, o terreno é mais caro, aumenta o valor do produto para o comerciante, para o industrial ter lucro, automaticamente o salário tende a subir também. Tende, tá? Isso é teoria, tá, gente? Não quer dizer que vai acontecer. Mas o salário médio em São Paulo e Rio de Janeiro ele é mais alto do que em outras cidades do Brasil, tá? Então a gente vai ter maior salário. Qual é a consequência? Ah, tá. E tem saturação também? Saturação do transporte. Isso daqui é importantíssimo, tá? Saturação do transporte, que é o trânsito extremamente carregado, né? São Paulo, por exemplo, tem rodízio de carro. Pelo final da placa, 0 e 1, 2 e 3, 4 e 5, tem um dia que as placas do final do carro lá não podem circular. E isso é para tentar diminuir a saturação do transporte. Caminhões, por exemplo, dependendo do tamanho, não podem circular na cidade de São Paulo durante o dia, tem que ser só durante a madrugada. Isso tudo é para tentar minimizar a saturação dos meios de transporte. Ah, Bruno, funciona, não interessa. Mas a gente enxerga que o espaço é saturado. Agora imagina para o cara que vai morar e que depende de produção nessas áreas, que a circulação dos automóveis é limitada, que a circulação dos caminhões é limitada. Isso tudo é a saturação, não cabe mais. Consequência disso, isso daqui são as causas, consequências estão relacionadas a esses espaços urbanos que historicamente, tradicionalmente concentraram tudo, hoje em dia eles são repulsivos. A consequência é a desconcentração econômica, ou seja, a desconcentração da economia, chamada de deseconomia de aglomeração. A economia era muito aglomerada, São Paulo e Rio, hoje ela está saindo de lá, então é a deseconomia de aglomeração, a desconcentração econômica, que produz a desconcentração demográfica, desconcentração populacional, chamada migração de retorno, a população indo de volta para o interior, porque as indústrias e a economia começam a buscar o interior, áreas que não estão saturadas, transporte, comunicação de qualidade, desconcentração, e é isso que a gente vai chamar de desmetropolização, que é essa desconcentração urbana dessas grandes metrópoles. Então a gente pode falar,
Por isso que eu estou falando que FUVEST, gente, isso cai, mas cai muito, é muito demais, tá? Porque isso é uma característica própria, especialmente da região metropolitana de São Paulo e do Rio de Janeiro. Belo Horizonte isso não acontece, Salvador isso não acontece, Fortaleza não, Goiânia não, Manaus não, Belém não, Curitiba não, e assim por diante. Isso é uma característica própria de São Paulo e Rio de Janeiro, então os vestibulares regionais adoram isso. E claro que o Enem vai cobrar também, porque isso é uma realidade urbana brasileira, que a gente vai ter como consequência da desconcentração econômica e demográfica o crescimento, porque isso tem que ir para algum lugar, o crescimento das cidades médias e pequenas, que são cidades em média, nesse conjunto da obra aqui, de até 100 mil habitantes. São as cidades que hoje no Brasil mais crescem desde o censo demográfico de 1991. Identifica-se o crescimento dessas cidades. São Paulo, desde 91, identifica-se o saldo migratório negativo, e essas cidades médias com saldo migratório positivo no Brasil inteiro. Segundo o IBGE, o Brasil hoje tem aproximadamente 150 cidades mais recebendo do que perdendo população. Historicamente, era São Paulo e Rio de Janeiro, recebiam mais do que o Brasil perdia, São Paulo e Rio de Janeiro ganhavam. Nos últimos 30 anos, 150 cidades, médias e pequenas, têm mais recebido do que perdido, enquanto São Paulo e Rio de Janeiro têm mais perdido do que recebido. O que mostra uma nova urbanização no Brasil, uma desmetropolização. Presta atenção aqui agora. Essa nova urbanização no Brasil, ela vai ser marcada por novas redes urbanas, ou seja, novas formas de se conectar às cidades, principalmente pela evolução dos meios de transporte. Então, hoje, as megacidades, elas se conectam diretamente com cidades médias e pequenas. Por exemplo, você sai de São Paulo, pega um carro, você vai pela estrada e chega numa cidade de 5 mil habitantes. Você chega numa cidade de 10 mil, de até 100 mil habitantes. Então, você consegue conectar diretamente, pela evolução dos transportes e dos meios de comunicação, cidades com hierarquias muito diferentes, uma mega com uma pequena cidade, criando então as chamadas novas redes urbanas, marcadas pela conexão das grandes, médias e pequenas cidades. As redes urbanas tradicionais, elas só conectavam grande com média, média com pequena, pequena com vila. Vocês devem lembrar isso na aula gravada. Agora a gente tem uma nova conexão, uma nova rede urbana com todo mundo conectando com todo mundo. Isso se deve à evolução dos transportes e comunicação e se deve também a um processo de nova urbanização ou desmetropolização. Gente, eu estou falando igual um louco aqui. Vocês estão com alguma dúvida? Se tiver, manifesta aí, tá, gente? Está todo mundo calado. E dentro desse modelo de reorganização, se quiser abrir o microfone, fica à vontade, tá, gente? O áudio está aberto aqui. E dentro desse cenário todo de nova urbanização, de desmetropolização, isso entra também como causa, eu poderia colocar aqui, a gente tem como causa também o que nós chamamos de problemas urbanos. Quanto maiores forem as cidades, mas principalmente quanto mais desequilibrado for o espaço urbano, por isso a gente fala de uma urbanização rápida, quanto mais desequilibrado for esse espaço urbano, maiores são os problemas urbanos, que a gente pode dividir os problemas urbanos em dois conjuntos: os problemas sociais e os problemas ambientais, tá? Problema social, estamos relacionando aqui com a periferização e favelização. E aí é importante lembrar esses dois conceitos aqui muito brevemente: periferização e favelização. Periferização é o crescimento da periferia, chamada de franja ou margem urbana, que são os marginais, tá? E quem vive à margem. Isso é periferização. Lembrem-se sempre, periferizar não significa empobrecer, tá? Os enclaves fortificados, as ilhas,
cercadas, que são os condomínios fechados. Eu nunca vi condomínio aberto, né? Então, para mim, sempre condomínio fechado é um pleonasmo. Os condomínios fechados da classe média alta, da classe alta, que existem no Brasil inteiro, eles sempre existem nas periferias urbanas. Se alguém mora em algum condomínio, mora na periferia. Só que não é uma periferia empobrecida, só mora longe do centro urbano, fora do centro, periferia. Só que é uma periferia fortificada, uma periferia endinheirada. É uma periferia da classe média alta e alta no Brasil, beleza? Pode ser condomínio de prédio, tá, gente? Ou condomínio de casas, tá? Viveu ali fechado, com porteiro 24 horas, cerca, muro, etc. É um enclave, é uma ilha fortificada, tá? Isso é um processo de periferização. Só que existe a periferização com favelização, que aí é quando a população mais empobrecida, que não tem condição de viver no centro urbano, normalmente áreas com equipamentos urbanos de qualidade, o que faz o terreno ficar muito caro. A população mais pobre não consegue viver nessa área, ela vai viver em áreas periféricas, com menor infraestrutura, principalmente em áreas onde a urbanização foi mais rápida, com terrenos mais baratos. Aí a gente vai ter a periferização associada ao processo de favelização. Isso é um problema social, é chamado de exclusão, tá? Você vai jogando as pessoas sempre para a borda da cidade, para a margem da cidade. E um outro problema social que está diretamente associado ao processo de periferização e favelização é a gentrificação. A gentrificação é um processo de exclusão social, de periferização e favelização, produzido por investimentos normalmente privados, tá? São normalmente não, a regra é espaços urbanos que são marginalizados, mesmo nas áreas centrais, tá? Você tem áreas urbanas centrais marginalizadas, poucos investimentos, e aí existe, por exemplo, uma pessoa compra aquele lugar, e aí ela vai investir, vai reformar e vai destinar ao público de classe mais alta. Então era um lugar marginalizado, favelizado, periferizado, mesmo no centro urbano, era uma periferia econômica, favelizado, tráfico de drogas, violência, etc., sem presença do Estado, etc. Aí uma pessoa, o Bruno, resolve comprar aquele lugar, aquele quarteirão, aquele galpão, alguma coisa assim, e eu faço daquele lugar ali um grande restaurante, uma grande área de convivência, uma área de lazer e assim por diante. E quem frequentava aquele lugar antes, quando ele estava marginalizado, passa a não frequentar. Só que eu não expulso ninguém, propriamente dito, não coloco a polícia ali, empurro todo mundo para fora. Eu vou, por meio dos investimentos, expulsar aquela população. Isso chama gentrificação. É muito comum a gentrificação, tá? É um processo que se torna mais evidente a partir dos anos 80 e 90 no mundo inteiro. É no mundo, tá? Não é um fenômeno brasileiro. Tanto é que o nome, né, vem da França e depois da Inglaterra, nos processos de gentrificação da população, de elitização dos espaços urbanos. Então, essa é a realidade. Só que isso cria um problema que a gente chama de problema social, que é a periferização da população. Então, você vai expulsando a população mais pobre, que não tem acesso ao capital, ao dinheiro, por isso ela não tem acesso aos bens de qualidade. Então, você vai marginalizando o pobre, tá? Quem não tem dinheiro, jogando ele para a franja urbana. Só que esse pobre, ele trabalha normalmente no centro urbano. Então, quanto mais periferizada e favelizada for uma cidade, mais ela vai depender dos transportes públicos, mais ela vai depender dos espaços de transporte que podem ficar saturados. E isso cria vários problemas. Problema de transporte, problema de qualidade de vida, problema de moradia, problema de destino de investimento, falta de saneamento básico, porque você está de maneira muito rápida, igual aconteceu antigamente no Brasil, expulsando essa população para as áreas periféricas. São os problemas sociais, meu povo. Quando você tira o pobre de um lugar, você não elimina o pobre, tá? Eu já vi muita gente em aula presencial falar isso comigo, tá? Ô Bruno, mas a gentrificação é importante porque você está eliminando o pobre daquele lugar e o lugar fica mais agradável. Eu falo, você não elimina pobre, não. O pobre ele vai para outro lugar. Quando alguém chega e domina aquele espaço e cria uma desigualdade social, um distanciamento e expulsa uma determinada classe, aquela classe, aquela população, ela vai para algum lugar. Não existe eliminar, não, tá, gente? Por mais que muita gente na cabeça queira fazer isso, né? E hoje em dia a gente percebe que cada vez mais gente quer fazer isso, mas isso não existe, tá, gente? Você reorganiza o espaço urbano, você periferiza e faveliza a população. Além dos problemas sociais,
nós temos os problemas ambientais. Beleza? E a gente tem problema ambiental climático, que podemos listar aqui como chuva ácida, por causa da poluição, tá? A chuva ácida ela é natural, mas por causa da da poluição, ela fica mais ácida ainda. E as famosas ilhas de calor, que é a falta de áreas verdes, né, de vegetação, muito asfalto, muito concreto que esquentam o ar atmosférico. Problema climático. Nós temos problema relacionado à água, chamado problema hídrico. Beleza? Aí a gente vai ter as enchentes e as inundações. Eu falei na aula gravada que a solução para esses problemas, tá? Seja o problema social, seja o problema ambiental, é o reordenamento do espaço urbano. É a reorganização do espaço urbano, criando novos planos diretores, novas formas de uso e ocupação do solo. Isso é lei, tá, gente? As leis municipais, todo município do Brasil tem isso, tem as leis que determinam como o solo deve ser ocupado. Eu tenho visto alguns